estudantes! Sejam bem-vindos à nossa 7ª aula de língua portuguesa. Sou a professora Cleusa e vou com vocês nessa aula. Para essa aula, vamos precisar de alguns materiais. Um caderno ou folha de papel, lápis, borracha e apontador e um dicionário, pois vamos usá-lo nessa aula. Vou dar um tempinho para você separar esse material. Material separado, lugar arrumado. Vamos começar. Coloque a data para que essa aula não fique perdida. Vou dar um tempinho para você organizar. Data de hoje, aula número 7, língua portuguesa. Vamos recordar a aula anterior, o que nós vimos, o que nós aprendemos na aula passada. Nós lemos uma notícia, lembram dela? E lá tinha uma declaração que falava assim: apesar das orientações, ainda percebemos a chegada de máscaras nas associações do Ecocidadão. E nós vimos que tínhamos uma palavra destacada. A palavra destacada refere-se às pessoas que trabalham nas associações Ecocidadão. Por quê? Nós vimos lá que percebemos. Quem percebeu? Quem percebemos? A pessoa que estava declarando e as pessoas que trabalhavam na Ecocidadão. E continuamos vendo a notícia ainda, que dizia mais. Apesar das orientações, ainda percebemos a chegada de máscaras nas associações da Ecocidadão, que recebem, fazem a triagem manual e venda dos resíduos recicláveis. Alerta o diretor de limpeza pública, Edélcio Marques dos Reis. Ou seja, quem estava falando era o diretor de limpeza pública. Por isso que nós temos esse trecho destacado. Vimos mais coisas. Olha lá. O uso das aspas e da palavra alerta estão relacionados ao que o diretor de limpeza pública, Edélcio dos Reis, declarou. Lembram disso? Vocês lembram que nós comentamos que a pessoa falou? Eu coloco as aspas. É um recurso que eu tenho para mostrar que é o discurso direto, ou seja, que são as palavras exatas de quem declarou.
Nós refletimos sobre o porquê do jornalista optar por esse tipo de discurso. Lembram por que ele usa esse tipo de discurso? Ele queria dar veracidade. Quem escreveu a notícia poderia ter escrito com as palavras dele, mas ele preferiu colocar as palavras da pessoa que estava declarando. Isso deu veracidade ao fato. E nós vimos também sobre a Cleo Busato. Nós falamos que ela é uma artista da palavra, é uma escritora super importante, e vimos o conto que a Cleo Busato colocou em seu livro, Quintu e Nambi. O nome do livro que ela escreveu é Histórias que eu gosto de contar. Nela, ela coloca vários contos, ela reconta vários contos, e nós conhecemos um deles, que é Quintu e Nambi. Assistimos inclusive ao vídeo dela contando um trechinho. Vimos uma parte lá que dizia assim, ó: nesse instante, uma abelha pousou no seu ombro e cochichou no seu ouvido. Eu irei ajudá-lo, é só prestar atenção no meu voo, pois irei pousar sobre o chifre da sua vaca. Então, nesse trecho, o autor usa o recurso do travessão. Na obra ali do Quintu e Nambi, foi usado 2 pontos, travessão, para indicar a fala do personagem. Lá na notícia foi diferente. Olha só, olha as aspas lá. Apesar das orientações, ainda percebemos a chegada de máscaras nas associações da Ecocidadão, que recebem, fazem a triagem manual e venda dos resíduos recicláveis. Alerta o diretor de limpeza pública, Edélcio Marques dos Reis. Então aqui o jornalista ele usa as aspas para mostrar que é a fala de quem está declarando. No caso aqui foi o diretor de limpeza pública, Edélcio Marques dos Reis, e ele ainda coloca um verbo ali, ele fala alerta, ou seja, o diretor alerta as pessoas sobre o determinado fato. E usa as aspas então e mais o verbo. Nós vimos então que quando eu estou na literatura eu posso usar o travessão, e quando eu estou num jornal, numa notícia, eu vou usar as aspas, mas nada impede que lá na literatura eu também use aspas, eu também indique de forma direta a fala da personagem com aspas. Compreendemos então que as aspas e o travessão são sinais de pontuação usados com a finalidade de indicar o discurso direto, ou seja, o discurso direto, a fala direta do personagem. Naquele instante, uma abelha pousou no ombro de Quintu e cochichou no seu ouvido que iria ajudá-lo. Ele deveria prestar atenção no voo dela, pois pousaria sobre o chifre da vaca dele. Lembram que nós fizemos a transposição do discurso? Que nós tínhamos o discurso direto e passamos lá num determinado exercício, passamos ele para o indireto e que ficou de forma diferente e que nós conversamos sobre a expressividade, se o autor queria realmente falar aquilo, para ele expressar aquilo que ele queria, ele ia escolher ou o discurso direto ou o discurso indireto. Lembram disso? Então, a expressividade muda conforme o tipo de discurso, pois no discurso direto nós conseguimos, durante a leitura, ter a percepção da expressividade na fala da personagem. Os sinais de pontuação são recursos exclusivos da escrita. Quando eu uso o discurso direto, eu consigo perceber na fala da personagem aquilo que ela quer transmitir. E comentamos que o sinal de pontuação é um recurso da escrita. Por quê? Eu não pergunto assim para você, por exemplo, qual é seu nome? Ponto de interrogação. Não, eu pergunto, eu entono a voz, eu expresso qual é o seu nome. Que mais? Qual era a verdadeira intenção do pai de Nambi ao dar os desafios para o Quintu? Então nós encerramos a nossa aula retomando o nosso conto. Nós perguntamos qual era a verdadeira intenção do pai de Nambi quando ele desafia Quintu a fazer várias coisas. E eu propus a vocês que terminassem de assistir lá na internet.
Então, o pai de Nambi, ele queria afastar a filha de Quintu. Ele não queria que eles se relacionassem, que eles chegassem a casar. Então, ele foi dando vários desafios para que o Quintu mostrasse que ele realmente era guerreiro, que ele era forte. Mas, na verdade, a intenção dele não era só essa. A intenção era que eles não ficassem juntos. Vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos relembrar um pedacinho do conto. Na manhã seguinte, Gulu levou o rapaz até o pasto, onde havia um rebanho de vacas que pareciam ser todas iguais. Ficou observando a reação de Quintu, que fingia procurar a sua, mas na verdade estava apenas de olho na abelha, que não se mexeu na árvore onde pousou. Temos pontuação, não temos? O texto está todo pontuado, colorido ali. Qual é a intenção dessa pontuação? A pontuação procura reproduzir na escrita as entonações e intenções da fala. Vamos reler esse trecho. Ficou observando a reação de Quintu, que fingia procurar a sua, mas na verdade estava apenas de olho na abelha, que não se mexeu da árvore onde pousou. Então, quando eu uso ali, eu tenho o uso de vírgulas ali. Quando eu uso essas vírgulas, por quê? Qual é a intenção do escritor de colocar as vírgulas? Qual é a intenção do escritor de colocar o ponto final? Toda pontuação, ela vem com uma intenção. No caso ali, ele quer que nós percebamos os detalhes. Olha lá, ficou observando a reação de Quintu. Tá, qual era a reação de Quintu? Que fingia procurar a sua, mas na verdade estava apenas de olho na abelha, que não se mexeu da árvore onde pousou. Vamos para o nosso primeiro exercício? Por que os sinais de pontuação em destaque foram empregados dessa forma no trecho? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem a questão, depois eu volto para a tela para vocês responderem a questão. Um tempinho para vocês.
responderam? O que vocês responderam? Vamos reler o texto. Ficou observando a reação de Quintu, que fingia procurar a sua, mas na verdade estava apenas de olho na abelha, que não se mexeu da árvore onde pousou. Vamos retomar também o que foi perguntado na questão. Por que os sinais de pontuação em destaque foram empregados dessa forma no trecho? Por que será? Vamos à resposta? Olha lá! Nesse caso, as vírgulas foram usadas para dar uma explicação, especificar melhor a reação de Quintu. Então, quando a pessoa estava reescrevendo conto ou escrevendo conto, ela queria explicar melhor a reação de Quintu. Ela usa, então, o recurso da vírgula. Releia o trecho e observe a palavra destacada. Na manhã seguinte, Gulu levou o rapaz até o pasto, onde havia um rebanho de vacas que pareciam ser todas iguais. Ficou observando a reação de Quintu, que fingia procurar a sua, mas na verdade estava apenas de olho na abelha, que não se mexeu da árvore onde pousou. A sua? A sua o quê? O que será que ele estava procurando? Vocês sabem? Vamos para a questão. O termo destacado refere-se a que ou a que? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem a questão e depois eu volto na tela para vocês relerem e responderem.
Responderam? Vamos reler juntos então o texto. Na manhã seguinte, Gulu levou o rapaz até o pasto, onde havia um rebanho de vacas que pareciam ser todas iguais. Ficou observando a reação de Quintu, que fingia procurar a sua, mas na verdade estava apenas de olho na abelha, que não se mexeu da árvore onde pousou. E a nossa questão? O termo destacado, sua, refere-se a quem ou a quê? Vocês responderam o quê? Vamos à resposta? O termo destacado sua refere-se à vaca de Quintu. Então, quando ele fala lá a sua, lá no texto, procurar a sua vaca. Mas, na verdade, estava apenas de olho na abelha que não se mexeu da árvore onde pousou. Acertaram? Se não acertaram, eu vou deixar um tempinho para vocês corrigirem. Exercício corrigido, vamos para a próxima questão. Olha lá. Releia o trecho e observe o uso da vírgula em destaque. Analise por que foi usada a vírgula nesse caso. Vamos reler juntos. Quintu e Nambi partiram levando a vaca, o bezerro, uma cabra, um frango e mudas de banana. No caminho, a moça lembrou-se que havia esquecido o milho para o frango e resolveu voltar. O marido tentou dissuadi-la, mas não adiantou. Ela voltou ao céu e foi repreendida pelo pai. Eu vou dar um tempinho para vocês relerem o trecho, copiarem o enunciado do exercício e responderem por que foi usado a vírgula nesse caso.
responderam? Vamos reler juntos novamente. Quintu e Nambi partiram levando a vaca, o bezerro, uma cabra, um frango e mudas de banana. Nós destacamos ali as coisas que o Quintu e a Nambi estavam levando. Então, por que eu precisei usar vírgula nesse caso? O que vocês responderam? Nesse caso, a vírgula foi empregada para separar os vários itens que o casal estava levando. Foi isso que vocês responderam? Se não foi, eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem a correção. Corrigiram? Então vamos para a próxima questão. Dá uma olhada nesse trecho. Olha só, o que a professora fez ali? Cobriu uma parte. Nambi preparou seus pertences e os dois se despediram de Gulu, porque Valumbi poderia segui-los e isto não seria de bom agouro. O que será que está escrito ali aonde a professora cobriu? Vocês conseguem compreender essa parte do texto? Vocês conseguem imaginar o que poderia estar acontecendo? O que poderia estar escrito ali? Um tempinho para vocês pensarem.
complicado em compreender o texto faltando uma parte, né? Parece que está faltando um detalhe ali. O que será? Vamos à questão? Mesmo com a supressão da parte do texto, é possível compreender o sentido? Vocês vão responder sim ou não e o porquê. Por que vocês acham que posso compreender ou por que vocês acham que eu não posso compreender? Tempo para vocês responderem. Mesmo com a supressão da parte do texto, é possível compreender o sentido? Se vocês responderam que sim e responderam por quê, pode estar correta. Se vocês responderam não e responderam por quê, também pode estar correta. Mas vamos ver o texto na íntegra com a parte que está faltando? Dá uma olhadinha. Nambi preparou seus pertences e os dois se despediram de Gulu, que recomendou mais uma vez que seguissem o caminho em direção à terra e não voltassem por nada, porque Valumbi poderia segui-los e isto não seria de bom agouro. Bem melhor, né? Então, retoma agora a questão. Vou deixar um tempinho para vocês responderem novamente a questão. Se precisa ou não precisa dessa parte que a professora cobriu.
responderam? Como que fica o texto quando eu tiro uma parte, quando eu tiro essa parte que está entre vírgulas? Vamos rever lá como que ele fica? Dá uma olhadinha. Nambi preparou seus pertences e os dois se despediram de Gulu, porque Valumbe poderia segui-los e isso não seria bom agouro. Eu até consigo entender, mas eu consigo saber exatamente o porquê que eles se despediram e por que ela não poderia voltar? Não fica faltando detalhes? Não fica faltando algo a mais? Então, o que vocês responderam lá na questão? Mesmo com a supressão de parte do texto, é possível compreender o sentido? Sim ou não? E por quê? Lembrando que essa é a segunda resposta de vocês. Vocês deram a primeira resposta lá, sem conhecer a segunda parte do texto, sem conhecer os detalhes, e agora vocês estão respondendo a mesma questão, conhecendo a outra parte do texto. Então, o que vocês responderam quando vocês leram assim, olha o texto? Nambi preparou seus pertences e os dois se despediram de Gulu, que recomendou mais uma vez que seguissem o caminho em direção à terra e não voltassem por nada, porque Valumbe poderia segui-los e isso não seria bom agouro. Então, quando vocês releram o texto, porém com todas as informações, o texto na íntegra, como a escritora colocou, vocês compreenderam melhor ou ficou a mesma coisa? Por que nós usamos, então, esse sinal de pontuação? Por que nós colocamos esse trecho do texto entre vírgulas? Nesse caso, a vírgula foi utilizada como estratégia para envolver o leitor. Trata-se de uma explicação adicional, mas que vem entre vírgulas com a finalidade de sinalizar ao leitor o quão importante é para Nambi seguir os conselhos de Gulu, para que não corra perigo. Então a escritora utiliza esse recurso das vírgulas para explicar, para dar mais detalhes e mostrar para nós como era importante que Nambi seguisse os conselhos do seu pai Gulu, para que ela não corresse perigo. Vocês acertaram a resposta? Eu vou dar um tempinho com essa tela para vocês corrigirem se for preciso. Corrigiram? Tudo certinho? Então, pessoal, até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara, álcool gel e até a próxima!